tema dessa mensagem é lidando vitoriosamente com as críticas. Amém? Diga, lidando vitoriosamente com as críticas. Eu quero falar sobre isso. E eu tenho certeza que se o Senhor me entregou essa mensagem é porque Ele quer falar com alguém. Senão eu não teria esse tema para falar nessa noite. Vamos ler a partir do verso 20, por gentileza. De 1 Samuel 17. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé, que era o pai de Davi, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Verso 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Verso 23. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Todo mundo sabe que Golias era um gigante, por isso que o pessoal estava todo com medo. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, olha só, com muito medo, porque ele era um gigante, ele era um herói do exército inimigo, que ele era gigante para aquela época, tinha não sei quantos metros de altura, ele era uma anomalia, ele era um ser diferenciado, um gigante. Ainda hoje no planeta Terra nós ainda temos gigantes, pessoas com quase 3 metros de altura, ao redor do mundo aí, Então esse homem era um gigante, um guerreiro, e os homens aqui, os soldados, estavam com medo, eles fugiam desse homem, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Os caras todos com medo, Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas a quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento, e a casa de seu pai isentará dos impostos de Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Agora vai entrar na história um camaradinha meio enjoado aqui, que era o irmão mais velho de Davi. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Olha o que o irmão mais velho, olha o que deu. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi, último versículo, Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Amém? Irmãos, o que a gente pode entender desse texto aqui? O que ele tem a ver com a mensagem que eu tenho para falar nessa noite? Sobre críticas. Aqui nessa cena você tem um gigante, nessa cena bíblica você tem um gigante, que é Golias, que era um inimigo, era um obstáculo, era um homem que se levantou para afrontar o povo de Deus. Um homem, eu não vou recordar agora de cabeça, peço perdão aos irmãos, mas eu não vou recordar a altura dele, a estatura dele. Se alguém puder pesquisar na internet, pode ser, irmã, por favor, para a gente dar certinho para os irmãos. A estatura de Golias, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas está escrito na Bíblia em algum lugar. Então ele era um gigante, ele vinha e afrontava o povo de Deus, os exércitos de Israel. Você tem um gigante. Você tem no versículo 24, vocês viram comigo, você tem um exército medroso. Homens medrosos. Soldados que tinham medo daquele guerreiro, daquele gigante. Imagina, irmão, homem medroso, Então aqueles soldados, 2,92 convertido para a metragem atual.
2,92 m, quase 3 metros de altura. Aquele guerreiro, era um guerreiro forte. E aquele homem, Golias, que vocês que são crentes mais antigos sabem que Davi matou Golias com uma funda, com um tiro, com uma pedra, algum tempo depois na história aqui. Esse homem de quase 3 metros de altura, ele afrontava os homens, ele estava colocando medo em todo o exército de guerreiros. Então você tem um exército medroso, amedrontado. E um terceiro elemento dessa historinha que eu li com os irmãos, que é a história verdadeira, a história da Bíblia, é um jovem valente. Então é um gigante, é um exército medroso e um jovem pequeno. Davi não era de grande estatura. Era um jovem ruivo, pequeno, mas tinha coragem, valentia e o Espírito Santo habitando dentro dele. Aqui eu abro um parênteses. Quando você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, não importa o tamanho do gigante ou do obstáculo que se apresenta na tua vida, você tem coragem e capacidade de vencer isso. Ah, pastor, mas eu sou muito pequeno, eu sou apenas um jovem, eu sou o irmão mais novo, eu sou o pior irmão da igreja, eu sou uma pessoa que eu sou cheio de pecados, que eu não tenho capacidade. Mas se você tem o Espírito Santo, não importa a tua capacidade mental, intelectual, física, financeira, se você tem o Espírito Santo, você consegue enfrentar qualquer gigante que se levante em tua vida. É o primeiro ponto que nós aprendemos aqui. Esse gigante estava metendo medo, amedrontando um exército de homens, guerreiros, treinados na batalha, treinados para matar. Os soldados, eles eram treinados para matar, para guerrear, essa era a profissão deles, mas eles estavam medos de um homem só. E todos eles foram vencidos. Por quê? Porque eles estavam com medo, porque eles não tinham o Espírito Santo. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está sujeita ao medo diante do gigante. Agora, um jovem cheio do Espírito de Deus, que buscava a Deus, que temia a Deus, ele conseguiu ter mais coragem que um exército inteiro de homens. Quem entendeu, diga amém. Porque é isso, é o Espírito Santo habitando dentro de você, é Ele que faz a diferença. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Sou um pastor jovem, pequeno, magro, aleluia, sem nenhum tipo de formosura, de atração, para que pessoas me sigam, mas eu tenho a maior preciosidade, que é o Espírito Santo habitando dentro de mim. Por quê? Porque eu aceitei Jesus, porque eu me batizei nas águas. Então o Espírito Santo está habitando dentro de mim. E isso faz com que eu consiga vencer qualquer gigante, qualquer obstáculo. Quer um segredo para vencer os obstáculos da tua vida? Tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Amém? E aí ele vai te dar valentia. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus não é um espírito de medo, mas é o espírito de coragem, de valentia, de ousadia. Paulo também, ele era um homem de baixa estatura, mas foi um homem que ganhou quase toda a Europa para Jesus, andando a pé. Que naquela época não tinha cavalo, tinha cavalo, mas nem todos podiam andar a cavalo, apenas os soldados e aqueles que tinham dinheiro. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha navio com essa tecnologia, e Paulo ganhou toda a Europa só porque ele tinha o Espírito Santo no coração dele. Valentia, ousadia para matar os gigantes. Amém? E Davi, vocês viram comigo na história, que esse jovem, ele... Coloca no versículo 26, por favor. Olha comigo o verso 26. Vou pedir um copo d'água aí para uns irmãos. Verso 26. Olha o que diz. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele. Depois da pergunta ali, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, aqui, ele decide enfrentar aquele gigante, porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele decide cumprir essa missão, ele decide defender o nome de Deus, ele se levanta como um homem de Deus, como um jovem cheio do Espírito Santo, para ajudar a nação, a família e o povo dele a vencer aquele obstáculo. Agora, perceba comigo que quando Davi decide se levantar para cumprir essa missão, quando Davi decide se levantar para matar aquele gigante, outra pessoa se levanta. Uma pessoa que é normal se levantar, esse tipo de pessoa, irmão, quando você está cumprindo o propósito de Deus. Sabe que tipo de pessoa é?
Um crítico. Um crítico. Uma pessoa que se levanta para criticar Davi. Obrigado. Uma pessoa que se levanta para criticar Davi. Que aqui é o próprio irmão dele, né? E isso é normal. Sempre que você decidir seguir a Deus com mais afinco, sempre que você decidir firmar o teu passo com Deus, sempre que você decidir viver debaixo da vontade e do propósito de Deus, pessoas vão se levantar para tentar te impedir, pessoas vão se levantar para te criticar, pessoas vão se levantar para falar coisas que vão ferir o teu coração. Isso é normal, isso acontece com todo cristão. Pessoas vão se levantar. Isso aconteceu com Davi. Isso aconteceu com outros personagens da Bíblia. Moisés passou por isso lá em Números 12, do 1 ao 2. Só vou citar. Depois, se você quiser anotar, você lê em casa. Moisés, quando ele foi levantado como líder sobre Israel, os dois irmãos dele, Arão e Miriam, se levantaram para criticar ele. Consegue imaginar isso? Teu próprio irmão na tua casa se levantar para te criticar? Quando ele se levantou para ser líder, os irmãos se levantaram para criticá-lo. E a Bíblia diz que Deus veio contra eles como jugo, julgando eles por terem criticado a liderança de Moisés. Jeremias, lá em Jeremias 20, do 1 ao 3, também mostra que Jeremias foi um profeta que, quando decidiu ser profeta de Deus, pessoas do próprio povo dele, da própria família dele, se levantaram para criticar ele, dizendo que ele estava perdendo tempo indo na igreja, perdendo tempo seguindo a Jesus, perdendo tempo firmando o passo deles com Jesus. Pessoas se levantaram para criticar. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, do 10 ao 11, mostra também. Ele foi criticado pelos irmãos da própria nação dele, criticando ele por ter largado tudo para seguir a missão de pregar o evangelho. E por último, o último exemplo que eu posso dar para você é o próprio Jesus. Em Marcos 2, do 16 ao 17, Jesus foi criticado pelos membros religiosos da época dele. Por quê? Porque ele andava com prostitutas e pecadores. E aí os religiosos daquela época criticavam Jesus. O que você quer andando com essas prostitutas, com esse monte de pecador aí, com esse monte de lixo? Ele andava com os mendigos, ele andava com aqueles que ninguém queria nada, ele andava com os drogados, com os viciados. Jesus andava com esse tipo de pessoa. E as pessoas, está escrito na Bíblia, se levantaram para criticar ele. Esse daí está dizendo que é Jesus, que é o Filho de Deus. Olha com que ele está andando aí. Com pecador, com prostituta, com pessoa do mundo. Foi criticado. A palavra de Deus diz que os membros da família de Jesus tentaram amarrar ele numa cadeira porque pensavam que ele estava louco. Porque ele andava com esse tipo de pessoa, pregando o evangelho para elas. Então, críticos, eles vão se levantar. E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre crítica, porque crítica, essa palavrinha, crítica, ela tem uma origem que significa julgar. A palavra crítica, ela tem origem do grego, que significa a arte de julgar. Então um crítico é aquele que ele julga você. Ele está julgando você. Esse é um crítico. Por exemplo, você decide mudar de emprego, aí a pessoa começa a te criticar. Decidiu mudar de emprego, não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, largou isso, largou aquilo, não deveria ter feito. Essa pessoa está te julgando, ela está te criticando. Você decide seguir a Jesus, essa pessoa se levanta para te criticar. Aquele fulano que agora quer saber de igreja agora. O que ele quer saber nessa igreja aí? Essa igreja pequena. A pessoa crítica, ela está julgando você. Ela se dá ao direito de ser juiz na sua vida. Você tem pessoas assim na sua vida? Eu tenho na minha vida. Pessoas que se dão o direito de serem elas os juízes da minha vida. Tive pessoas e ainda tenho pessoas assim no meu ministério. Olha lá o Billy lá, deixou uma carreira no exército para ser pastor. O que ele quer? O que está pensando da vida? Está aqui pastoreando aquela igreja pequena lá. O que ele quer? Pregando uma mensagem forte ali, vai espantar todo mundo. Muitas pessoas me criticaram, falaram isso para mim. Me criticando, criticam a minha mensagem, criticam a minha liderança, criticam o meu pastoreio. Pessoas se levantam para julgar, para criticar. Criticam a nossa igreja, criticam de repente você que vem aqui. De críticos o mundo está cheio, hoje. Isso se você não for um desses, na vida de alguém. Que às vezes a gente se coloca só como vítima, né? Mas a gente também é crítico de outras pessoas. Então, as críticas, muitos teóricos, vou citar dois aqui, por exemplo, Maslow, diz que as críticas elas têm um poder.
de nos levar a nos sentir mal com nós mesmos. Você já foi criticado por alguém? Minha pergunta para você nessa noite. Você já foi criticado por alguém? Você percebeu que a crítica, ela tem esse poder de fazer você se sentir mal? A crítica, ela tem esse poder, de acordo com alguns teóricos da alma humana, de fazer você questionar a sua autoestima e a sua confiança. Você está todo feliz lá, pensando que ia dar uma boa notícia para aquela pessoa, aí você percebe que você dá a notícia e a pessoa já fecha a cara, já lança uma palavra que, como diz o gaúcho, né? Lança um balde de água fria no teu... É ou não é assim? Tô mentindo? Aí a pessoa já fala uma palavra que te desanima, né? Você já sai murcho daquela conversa. Por quê? Porque é um crítico. Essas pessoas é ruim de se relacionar com elas, porque tudo que você vai fazer ela está criticando. Nada nunca está bom. Já passou por pessoas assim? Quando alguém é criticado, um outro teórico fala que é o seguinte: ele se sente ameaçado e pode se fechar, ficando defensivo e relutante em mudar. Quando você é criticado, muitas pessoas, quando são criticadas, elas se fecham. Elas não têm mais confiança nas suas relações, porque elas sempre vão pensar que elas estão sendo criticadas por alguém. Isso acontece muito com crianças que são muito criticadas na sua infância pelos pais. Crianças que têm uma infância muito dura, com um ensino de pais muito rígidos, elas desenvolvem ou tendem a se tornar adultos muito fechados e pouco confiantes em estabelecer relacionamentos. Porque tudo que elas faziam quando eram crianças, o pai criticava, estava sempre errado, nunca estava bom. E essa criança, ela tende a se tornar um adulto que está sempre pisando em ovos ali. Ele nunca toma atitude para nada. Porque ele acha que se ele tomar a atitude de mudar o ventilador de lugar, o marido vai criticar que mudou o ventilador. Ela acha que se ela tomar a atitude de largar esse emprego para poder mudar de carreira, porque ela tem um sonho e quer realizar esse sonho, ela vai ser criticada pela família, pelos amigos, vai ser criticada pelos filhos, vai ser criticada pelos cônjuges. Aliás, pelo cônjuge, né? Então, essa atitude esse poder é o poder das palavras que Provérbios vai dizer. Provérbios diz que as palavras e a língua, ela tem o poder de matar ou de dar vida. Não é no sentido místico. Significa, aquele caso que você chega para conversar com a pessoa, ela lança uma palavra. E uma palavra dessa pessoa tem o poder de matar a tua alegria. Está escrito no livro de Provérbios, eu não vou lembrar agora a referência, mas está escrito. Leia lá do capítulo 1 ao 30, você vai achar. Está escrito que a língua, ela tem o poder de matar. Alguém acha para mim, por favor, para a gente estar, para os irmãos não achar que eu estou mentindo. Ela tem o poder de matar a tua alegria. É esse tipo de pessoa. O poder da palavra está na língua, ou a língua tem o poder de matar ou dar vida. Provérbios. É aquela pessoa que quando ela diz uma palavra, você já sai fortalecido. Entendeu? Você chega para falar com o pastor, ele parece que ele renova a tua fé. Não é assim? Renova a tua alegria. É o poder das palavras. As palavras têm poder. Sentado à minha frente aqui tem pessoas que carregam palavras da sua infância. Me ouvindo agora. Alguns de vocês carregam até hoje, aos 40 anos de idade, palavras que os pais de vocês liberaram na infância e até hoje vocês carregam, mesmo sem perceber. E essas palavras, elas limitam. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21, está escrito isso. Então, até hoje, de repente, você carrega palavras que foram ditas para você. Ou de repente não foi pelos pais, de repente foi pelo seu relacionamento anterior. Relacionamentos que você teve no passado, que liberaram palavras que até hoje você carrega para a igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre crítica, eu peço que a irmã coloque, por gentileza, novamente, 1 Samuel, obrigado por achar Provérbios, coloque por gentileza novamente 1 Samuel capítulo 17, que eu quero ver com os irmãos algo interessante. Toda crítica é ruim, né? Se eu começar a criticar, por exemplo, aqui em público, levanta o mãozão e começa a criticar ele. Irmão, você veio com essa roupa pro culto, irmão, você não faz nada que preste, imagina. Todo mundo sai machucado com isso. Com essas palavras. Agora, existe
casos em que a crítica ela dói muito mais. Que casos são esses? Primeiro, a crítica ela dói muito mais quando ela vem daquelas pessoas que deveriam estar do nosso lado. Você percebe que Davi ele chega para os soldados dizendo assim, ó: se nenhum de vocês quer lutar contra o gigante, eu vou lutar com esse gigante aí. Eu vou matar esse gigante, eu vou vencer esse obstáculo. Aí o irmão mais velho dele se levanta para criticar. O próprio familiar. Percebe ali Eliabe, né? No versículo 28. Eliabe, o seu irmão mais velho, ele fica irado com Davi e se levanta para criticar. Isto é, um membro da própria família. Nesses casos a crítica ela dói muito mais, porque ela está vindo de alguém que nós esperaríamos que estivesse do nosso lado. Ela está vindo de pessoas que deveriam estar nos motivando, que são membros da nossa família, mas essas próprias pessoas estão tentando nos desmotivar. Essas próprias pessoas estão tentando nos fazer parar. Essas próprias pessoas são a fonte da nossa angústia. Aqui, meus amados irmãos, nós temos algo que Jesus nos preveniu. Jesus disse que quando você decidisse seguir a Ele, os teus piores inimigos seriam membros da tua própria família. Tem como achar essa referência para mim, por gentileza? Mais uma vez. Jesus disse isso. Os teus piores inimigos iriam se levantar dentro da tua própria casa. E esses são os piores inimigos, porque são aqueles que nos conhecem. E são aquele tipo de pessoa que nós depositávamos alguma confiança, esperança, ou depositávamos nossa credibilidade. Essas pessoas se levantam para nos derrubar. Essa é uma verdade que você precisa levar para a tua casa hoje. Eu não estou dizendo que todo familiar teu vai se levantar contra você, não estou falando isso. Não foi isso que, nem foi isso que Jesus disse. Jesus disse que alguns dos teus familiares, eles iriam se levantar para tentar te criticar. Mas eu quero te dizer, não se deixe desmotivar por causa disso. Você está entendendo? Não se deixe desmotivar. Porque esses familiares que te criticam, eles são necessitados da sua oração. Eles são necessitados da sua intercessão. Aqui, o irmão mais velho se levanta para criticar Davi. Mas esse irmão mais velho, ele é necessitado da oração de Davi. Amém? Então, meus amados irmãos, quando os teus familiares se levantarem para tentar te parar, quando os teus familiares se levantarem para tentar te impedir de seguir a Jesus, Mateus 10:36, eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos verem, porque tem muitas pessoas, o Espírito Santo me diz que tem muitas pessoas que passam por isso em sua vida. Mateus capítulo 10, verso 36. Vamos ler a partir do versículo 34. Por gentileza. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Olha o que Jesus está falando. Não vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Olha o que Jesus está falando. Entre a filha e a sua mãe. Entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. O que Jesus está dizendo aqui? Quando você decidir seguir a Ele, se o teu familiar decidiu ficar no pecado, ele vai se levantar para tentar te impedir. Os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Eu tenho aqui, já veio aqui na nossa igreja algumas vezes, um amigo nosso de Uruguaiana, Cláudio. O apelido dele é Claudinho. Ele tinha uns 17, 18 anos de idade quando nós ganhamos ele para Jesus. Hoje ele tem 27 anos, 28, quase 30 anos. Ele foi ganho para Jesus.
E quando ele decidiu aceitar Jesus, o pai dele virou para ele e proibiu ele de ir na igreja. E ele não parou, seguiu indo, né? Nós evangelizávamos, fazíamos célula na casa dele. Ele seguiu, até que um dia o pai dele deu um ultimato para ele, chamou ele e falou para ele: ó, seguinte, Jesus na minha casa é proibido. Você pode pensar que isso não acontece, mas isso acontece em muitas casas por aí. Ele disse: Jesus na minha casa é proibido, ou você decide, Jesus ou a minha casa. Mas eu quero dar uma proposta para ti. Olha o que o pai dele falou para ele: eu pago para você todas as tuas saídas na noite. Se você decidir não ir na igreja, eu odeio cristão, eu odeio crente, eu odeio igreja, eu odeio pastor, eu odeio tudo isso. Se você decidir largar tudo isso, largar a igreja e não frequentar essa igreja que vocês estão indo lá, que isso era lá em Uruguaiana, não se preocupa mais, a partir de hoje toda a tua saída na noite vai ser por minha conta. Eu pago tudo que você for utilizar, eu pago a tua bebida, eu pago o teu transporte. O pai dele disse mais, vou aproveitar que as crianças não estão aqui, né? Falou para ele: eu pago toda mulher que você sair. O pai dele falou isso para ele: pastor Vanderlei está aqui, não me deixe mentir. Foi isso, né? Eu pago toda mulher que você sair com ela. Eu te dou tudo que você quiser, mas não vira cristão, porque eu odeio esse tipo de crente. Irmãos, ele vinha escondido para a igreja. O pai dele ficava lá na frente da igreja, enquanto nós fazíamos, que era um templo grande, um templo gigante, lá que nós tínhamos naquela época. O pai dele ficava na frente da igreja, junto com outros pais, ligando para a polícia, incomodando, fechando, batendo na porta, trazendo camburão de polícia para tentar entrar na igreja, incomodando, fazendo com o carro na frente, colocando luz, buzinando, para atrapalhar o culto, perseguindo aquele jovem. Até que aquele jovem falou: eu não vou largar Jesus por nada. Ele encontrou a minha vida, ele transformou a minha vida, eu não largo Jesus. Aquele jovem decidiu. Aí o pai dele falou: então pode pegar tuas coisas e pode sair, porque aqui dentro você não mora mais, você não é mais meu filho. Aí o que ele fez? Pegou as malinhas dele. Onde é que ele foi morar? Na casa do pastor Vanderlei, né? Por isso que eu digo que o pastor Vanderlei não me deixa mentir. O pastor Vanderlei disse: não, lá em casa você sempre tem lugar para mais um, né? Sempre teve bastante gente. Então o pastor Vanderlei já briga. O pastor Vanderlei sempre teve alguém fora dos filhos morando na casa dele. Sim, né? Pastor Vanderlei, pastora Belmira, sempre adotavam pessoas lá na casa. Era a casa de todo mundo, né? Então adotaram aquele jovem. Ficou quantos anos morando com vocês lá? Quantos? 10 anos, 2 anos morando lá com eles. Aquele jovem foi refugiado, nós adotamos ele. Por quê? Porque ele decidiu permanecer com Jesus, mas ele não esperava que o próprio pai se levantaria contra a vida dele. Hoje, pela graça de Deus, ele não desistiu de Jesus. Está bem estruturado, está com Jesus. O relacionamento com o pai foi reatado. Por quê? Porque ele decidiu permanecer. E o pai dele, depois de tanta luta, tanta oração, aceitou ele como filho. Depois ele retornou para casa e permaneceu o relacionamento com o pai até hoje. Tudo isso por quê? Porque ele decidiu por Jesus. Mas você precisa entender que guerras vão se levantar. Jesus fala mais no versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, mas quem perde a sua vida por causa minha, esse a achará. Aquele jovem perdeu a vida que ele tinha, uma vida de luxo, uma vida que ele poderia sair para a boate que ele quisesse, com a mulher que ele quisesse, mas ele abriu mão de tudo isso por causa de Jesus. Eu quero te dizer, esse jovem um dia estará morando nas ruas eternas com Cristo, porque ele abriu mão da vida da terra para viver a vida dos céus. Quem entendeu, diga amém. Agora, nós precisamos entender, críticos irão se levantar. E pior ainda, a crítica ela dói mais, não só quando é dos nossos familiares, mas quando ela vem com alguns requintes de humilhação. Você percebe ainda lá no verso 28 de 1 Samuel, nós vamos voltar lá, que Eliabe, ele vem para humilhar Davi, dizendo para ele: você não é guerreiro, quem você é para tentar lutar contra o gigante? Sabe aquele familiar que se levanta para humilhar a tua vida com palavras,
Quem você pensa que é para estar indo na igreja? Quem você pensa que é para estar lutando contra isso? Quem você pensa que é para estar pensando que vai subir na vida? Você não é um ninguém. Já passou por palavras como essas? Ele está falando aqui, ó, com quem você deixou aquelas ovelhas? Você é pastor de ovelhas. Vai para o teu deserto lá. Com quem você deixou aquelas ovelhas? Você não é guerreiro. Ele vem com humilhação para humilhar. E mais ainda, Davi, com a pergunta dele, quando Davi pergunta assim, ó, o que foi que eu fiz agora? Significa que Eliabe, ele tinha o costume de humilhar Davi. Era uma crítica contínua. Agora, Davi mostrou para o irmão mais velho, Davi mostrou para todo o exército, para toda a nação, inclusive para o rei Saul, que nós não devemos nos deixar abalar pelas críticas, mas se nós temos um propósito de Deus no nosso coração, nós devemos persistir nesse propósito, porque Ele nos dará a vitória. Davi não se deixou abalar. Davi, ele perseguiu o propósito que Deus colocou no coração dele. Você percebe que Davi, ó, verso 30, olha o que Davi faz. Ele se desvia do irmão mais velho, deixa o irmão mais velho falando sozinho. Ó, o irmão mais velho está falando, mas quem você pensa que é para tentar lutar contra esse gigante? Aí o verso 30 diz, ó, então Davi se desviou dele e foi para a direção de outro. Davi, tá bom, fica falando com a minha mão aqui, deixa eu lá falar com outra pessoa lá. Não deu ouvidos para a crítica do irmão mais velho que estava tentando humilhar ele. Mais à frente, você que conhece a história de Davi sabe que Davi, ele vai matar o gigante e vai provar para toda uma nação que quando um homem ou uma mulher recebeu um propósito de Deus ou tem uma missão de Deus no seu coração, nenhuma crítica pode parar essa pessoa. Nenhuma palavra pode parar essa pessoa, meu irmão. Nada que essa pessoa tente fazer contra você terá vitória se você está debaixo do propósito de Deus. Amigos, familiares, eles não conseguirão deter o propósito de Deus na tua vida. Eles não conseguirão barrar o cumprimento da vontade de Deus na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, como é que eu tenho que lidar com as críticas então a partir de hoje? Quando o meu familiar me criticar. As críticas, elas não são de todo ruins. Tem uma frase que, dessa frase eu quero tirar algumas lições para o nosso coração, de um teólogo. Se somos criticados por alguém que ama a verdade, devemos agradecer a Deus, porque Deus nos concedeu um amigo sincero. Agora, se nós somos criticados por alguém que odeia a verdade, devemos orar por essa pessoa e seguir em frente com a nossa missão. O que essa frase está falando e nos ensina aqui? E o que Davi nos ensina aqui? Quando você for criticado por alguém, quando você receber uma palavra de alguém, escute esse ensinamento, eu quero que você olhe para essa pessoa e você preste atenção quem é essa pessoa. Olhe para os frutos dessa pessoa. Olhe para o legado dessa pessoa. Olhe para a história dessa pessoa. Porque se essa pessoa, ela tem frutos para poder te criticar, se essa pessoa, ela tem uma história para poder te criticar, então você acate essa crítica. Então você receba essa crítica. As críticas, elas não são ruins. Se você tem uma pessoa que ela tem frutos nessa área, que ela está dando a opinião para você, receba essa opinião, porque ela tem frutos, ela tem legado, ela tem história, ela sabe do que ela está falando. A Bíblia nos diz, em muitas passagens do livro de Provérbios, que o tolo, ele despreza os conselhos, mas o sábio, ele ama a repreensão e a disciplina. Amém? Então, olhe para essa pessoa e esteja aberto a receber. Quando o pastor falar algo ao teu coração, e você perceber que o pastor tem frutos nessa área, você receba. O pastor Vanderlei, por exemplo, hoje ele entra na igreja do filho, ele entra na igreja do neto, ele tem todos os filhos na presença de Deus, os filhos são pastores, os filhos são ministros de louvor. Quando o pastor Vanderlei te der uma opinião a respeito de como criar os seus filhos, eu acho que você pode acatar essa opinião, amém? Por quê? Porque ele tem frutos na família dele, para poder falar ao teu coração sobre família. Quem entendeu, diga amém.
Agora você fica ouvindo essas pessoas aí. Imagina, você vai lá ouvir sobre casamento, recebe o conselho da tua amiga sobre casamento, já casou 30 vezes, né? Já teve 40 relacionamentos aí. O que ela tá não é dela, que nem a mulher samaritana, né? Já tem 5 maridos, o que ela tá não pertence ao dela. Aí você está lá ouvindo o conselho dessa pessoa, irmão. Tem um jovem que uma vez ouviu uma frase muito interessante que ele falou assim, ó. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada não passa de inveja entubada. Que frase bonita. Agora você está ouvindo crítica construtiva de quem nunca construiu nada na vida. Não escuta esse tipo de pessoa. Agora, se você está ouvindo uma pessoa que você percebe que ela tem um legado, uma construção, uma vida com Deus de santidade, uma vida com Deus, de temor a Deus, receba esse conselho porque ele vai te ajudar. Amém? Ao mesmo tempo, você não pode dar ouvido aos Eliabes, porque muitos Eliabes vão se levantar na tua vida, viu? Pode caracterizar aí, ó. Tem muitos Eliabes que vão se levantar aí nesse ano na tua vida, criticando que você decidiu frequentar essa igreja, criticando que você decidiu firmar o teu passo com Deus, criticando as tuas decisões. Muitos Eliabes vão se levantar. Todo mundo tem os seus Eliabes, né? Eu tenho os meus, você tem os seus. Cada um tem os seus Eliabes. Ao mesmo tempo que você tem que desprezar os Eliabes, você tem que aprender também a aceitar as críticas de quem construiu alguma coisa. Porque ao mesmo tempo que nós temos pessoas que não sabem desprezar as críticas de quem nunca construiu nada, nós também temos pessoas que não sabem aceitar opiniões e críticas. E essas pessoas viram pessoas que também não crescem na vida. São pessoas que se tornam pessoas ignorantes. Pessoas que você não pode dar uma opinião na vida delas, que ela não aceita opinião. Essa pessoa também não vai crescer. Pessoas que não aceitam opiniões, pessoas que não aceitam um conselho, essas pessoas não vão crescer. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios: da multidão de conselhos nasce a sabedoria. Já conhece aquele tipo de pessoa que só ela sabe? Só ela sabe o certo. Só a opinião dela está certa, né? Só a visão dela de mundo está certa. Não aceita conselho de ninguém, não aceita opinião de ninguém, não ouve os pais, não ouve os amigos, não ouve o pastor, não ouve ninguém. Só o que ela acha que é o certo para a vida dela. Essa pessoa ela vai viver a vida dela toda batendo com a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca, que nem diz os gaúchos, né? A vida toda se quebrando a cara. Por quê? Porque ela não sabe receber conselhos. Então aprenda também a ouvir críticas dos seus pais, que são pessoas mais experientes, do pastor, que eu não tenho a minha experiência de vida, mas eu consigo te dar conselhos baseados na palavra de Deus, que é inerrante, infalível, que é eterna, que é a vontade de Deus para a sua vida. Conselhos sábios, daquelas pessoas mais maduras na fé, daquelas pessoas mais antigas. Ouvir conselhos também é bom. A palavra diz que aquele que ouve conselhos é sábio, mas aquele que despreza a disciplina, a correção, é tolo. Amém? É que nem um filho, né? Pega um filho que consegue ser disciplinado. Agora pega um filho que odeia disciplina, que não consegue receber repreensão nem disciplina. Você vai ver que um é mais agitado que o outro, um dá mais trabalho que o outro, sim ou não? Aquele que ouve aquilo que você diz como pai, e aquele que ignora aquilo que você diz. Quem você acha que vai dar certo aí? Aquele que te ouve. Por quê? Porque você tem mais experiência. Então você quer ajudar aquele teu filho, mas ele não te ouve, vai dar problema. Então aqui nós precisamos aprender a lidar com as críticas da seguinte forma: olhe para a pessoa que está te criticando e aprenda a receber a crítica, se for de uma pessoa que tem alguma coisa construída na vida dela. Amém? Agora, se é uma pessoa que nunca construiu nada, irmão, entra pelo teu ouvido esquerdo, deixa sair pelo ouvido direito. Aleluia. Não deixe as palavras ferirem o teu coração. Sabe por que muitas vezes você não vê no culto porque pessoas te desanimam? Porque você deixou aquela palavra entrar no teu coração. Você tem que ter o poder dos teus ouvidos. Você tem que selecionar o que entra e o que desce, o que entra e o que sai. Aleluia. Diga, eu vou aprender a selecionar. Diga, eu vou aprender a selecionar o que entra e o que desce no coração,
E o que entra e o que sai. Isso é sabedoria. Selecione, coloca um filtro aí nos teus ouvidos, ó. Isso vai entrar e vai descer para o meu coração e eu vou acatar. Isso vai entrar e vai sair pelo outro ouvido. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus, por último, receba de coração aberto, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16 que ela é apta para repreender o teu coração, para corrigir o teu coração e para te ensinar o caminho da justiça, para que você seja um homem perfeito, uma mulher perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso que eu estou fazendo nesse momento, pregando a palavra, eu estou dando para você um ensinamento da palavra de Deus, te ajudando a viver uma vida sábia e plena na tua segunda-feira. Amém? Te ajudando a viver uma vida blindado aí das palavras das pessoas. Porque se tem uma coisa que desmotiva as pessoas, são as palavras. Alguns pensadores dizem que as palavras, elas ferem muito mais do que uma ferida física. Porque a ferida física, você consegue tomar algum analgésico, alguma morfina, e ela vai cicatrizar em algum momento da sua vida. Essa ferida que você fez no teu corpo, ela vai sarar. Às vezes até rapidamente ela já cicatriza. Agora, uma ferida que foi feita no teu coração com alguma palavra, ela pode perdurar durante toda a tua vida. Uma ferida que foi feita no teu coração, ela é invisível aos olhos humanos, inclusive às vezes até aos teus próprios olhos. E ela pode durar o resto da sua vida aí, trazendo mágoa para o teu coração. Mas nessa noite, o Espírito Santo me envia para liberar cura a todo coração que foi ferido com críticas, palavras ou julgamentos. Se você chegou nesse lugar carregando palavras, carregando vozes dessa pessoa no teu ouvido, na tua mente, eu quero aqui com essa oração liberar a cura para o teu interior. Amém? Amém? Por quê? Porque essa cura ela vai te ajudar a avançar na tua vida. Você sabia que as palavras elas têm poder limitadores sobre você? Pessoas que liberam palavras sobre você, elas podem te limitar. Às vezes você está limitado na tua vida, por quê? Você não consegue avançar, porque existem limitadores que estão instalados na tua mente. Eu não posso, por que eu não posso? Porque foi me dito que eu não podia. Eu nunca vou poder ter uma graduação, uma faculdade. Por que eu nunca vou poder ter? Porque foi me dito lá na minha infância, pelo meu marido, pelo meu antigo relacionamento, que eu nunca teria. Eu nunca vou poder conquistar isso na minha vida. Por que você não vai poder conquistar, minha irmã? Aí lá no teu interior está instalado lá um drive lá, está instalado um programa lá, um software lá, escrito lá, ó. Você não pode, está programado. Você não pode, você é limitado. Vamos quebrar isso nessa noite em nome de Jesus. Pelo poder de Jesus vamos quebrar todo o poder da crítica. E assim como Davi, que não deu ouvidos às palavras do seu próprio irmão mais velho, mas seguiu firme no propósito de Deus e na missão de Deus, e derrubou aquele gigante, e derrubou aquele obstáculo, e derrubou aquilo que se levantou para afrontar a família e o povo dele. Nessa noite você sairá pronto e apto para desprezar toda a palavra ruim que vem sobre você e derrubar todos os gigantes e obstáculos que se colocam na tua vida. Todos os gigantes e obstáculos que se levantam para tentar te impedir. Você crê nisso? Vamos derrubar os gigantes. Cada um aqui tem o seu gigante. Nós temos os nossos gigantes. Você tem o seu Golias aí. Nessa oração eu quero que você pense no teu Golias. Num dos, né? Você tem várias, tem pessoas que têm 10 Golias. Pensa num deles nessa noite para nós derrubarmos. No teu Golias. O Golias aqui é aquele gigante que se levanta na tua vida, aquele obstáculo, aquela afronta, aquilo que se levanta para tentar colocar medo no teu coração. Pensa nesse gigante, nós vamos vencer esse gigante agora pelo poder da oração. Você acredita nessa palavra? Vamos nos colocar de pé. Esse gigante já veio à tua mente nesse momento. Já veio na tua mente. Qual é esse Golias? Qual é o teu gigante? Vamos orar.